Sintam-se cumprimentados de acordo com o fuso horário. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui na nossa 4ª temporada do nosso podcast, que temos o tema Como Servir a Deus. Estamos aqui com a nossa convidada, que ela já vai se apresentar, mas vocês conseguem ver o seu rosto, né? Ela aqui é a Damares, mas já ela falará mais sobre si, né? Ela falará mais sobre si. Estaremos aqui durante algumas horas para falarmos sobre o tema Servir a Deus. Eu espero que todos vocês que estão aí do outro lado possam estar bem, pois nós estamos bem, graças a Deus. Primeiramente, né, queremos agradecer a todos que estão aí do outro lado, aos que estão a entrar, aos que vão entrar, né, pedir que compartilhem, comentem bastante o que vocês estão a achar. Dizem se a rede está boa, se a live está boa, se o som está bom, se conseguem nos ouvir sem nenhuma falha. Queremos começar primeiramente com uma oração, né? Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar para entregar este momento na mão do Senhor. Oremos. Pai amado, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu santo nome, Espírito Santo. Pai, te entregamos este momento nas tuas santas e benditas mãos. Ser conosco, Senhor Jesus. Neste momento, Senhor, estamos a nos diminuir para que o Senhor possa crescer. Neste momento, estamos a nos disponibilizar nas tuas santas mãos. Sejas tu, Senhor Jesus. Pai, a sua palavra vem dizer que nós não sabemos orar, mas o teu Espírito testifica contra o nosso Espírito, e o seu Espírito fala por intermédio do Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar, usa-me, Senhor Jesus, como um vaso nas tuas mãos, nos disponibilizamos como vaso, e seja conosco, Pai. Entregamos este momento nas tuas santas e benditas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos, né, a todos vocês que estão aí do outro lado, a vocês que estão a entrar, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa 4ª temporada do nosso podcast. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado. Estamos aqui. A minha convidada vai fazer a sua apresentação para quem não conhece. Está à vontade, está à vontade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, sou a Damares Matias, sou levita, na igreja onde congrego. Para quem não conhece, Nova Vida em Cristo. Fica localizado aí no projeto Nova Vida, sentido da Latona. Eu sou estudante, sou uma enfermeira técnica e sou serva do Senhor. É sim. Estamos aqui com a nossa convidada, vamos dar sequência. Consigo ver que a Carmen está online. Carmen, por favor, diz se consegues nos ouvir bem, diz se a rede está boa, se está tudo bem aí do outro lado, por favor. E para quem está acabado de entrar agora, seja muito bem-vindo também à nossa live. Sinta-se à vontade, comente e partilhe bastante. Nosso tema hoje é servir a Deus no Ministério do Louvor, como a nossa convidada acabou de frisar, né? Ela é levita. Somos irmã em Cristo, pela graça do Senhor, né? Mas eu quero que você se sinta à vontade, porque é um local onde Deus está habitando. Amém. Seja à vontade para falar com quem está do outro lado. Sinta-se em casa. Amém. Sinta-se em casa, sinta-se em casa. Então, Manda, Damares, quando falamos em servir a Deus no Ministério do Louvor, eu acho que para quem não tem noção pode ser muito difícil, né? Mas o que realmente é servir a Deus no Ministério do Louvor? Não podemos, antes de falar como é servir a Deus no Ministério do Louvor, se não entendemos o que é servir a Deus. A palavra de Deus no livro de Romanos 12:1 diz que não podemos ter dois senhores. Ou amaremos a um, ou odiaremos a outro. Então devemos ter um Deus, aquele pela qual devemos servir. O que é servir? Servir é cumprir determinados serviços, determinadas ajudas que na qual são nos impostas por aqueles que nós respeitamos, por exemplo, Deus, né? Os nossos pais, os nossos pastores. Então, servir a Deus
obedecendo os seus mandamentos, cooperando a sua obra, amando o nosso próximo. Sem amar o nosso próximo, não temos como servir a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não serve. Então é necessário nós amar nossos próximos, obedecer aos nossos superiores religiosos, como os nossos pais. Esse é um dos fundamentos que não pode faltar para alguém que serve a Deus. E no Ministério do Louvor, servir a Deus no Ministério do Louvor é se deixar de ser um vaso. Que quando te veres a louvar, que não seja para a tua vanglória, mas sim para Deus, porque não podemos nos esquecer qual é o motivo que nos faz louvar a Deus. Porque se a gente tem fôlego é porque Deus deu fôlego. Então, servir a Deus no Ministério do Louvor é nos disponibilizar para que o Espírito Santo nos use para impactar outras pessoas. Que por intermédio do louvor que nós ministramos, vidas sejam libertas, vidas sejam salvas, pessoas sejam curadas. E é necessário que a gente tenha determinação, tenhamos objetivo, tenhamos, como é que eu posso dizer, tenhamos foco, disciplina também, porque é claro que dentro do Ministério de Louvor, posso assim dizer, dentro da igreja, a gente tem objetivos, né? Tem regras, devemos ter ensaios, devemos ter orações, porque sem oração, como é que um cristão vive sem oração? Sem oração é impossível. Então é necessário termos esse tipo de rotina de oração, jejum e de purificação para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que assim possamos servir a Deus com excelência. Uau! E quando falamos de servir a Deus é importante, né? A nossa convidada aqui falou muito bem que não tem como servir a Deus sem amar ao próximo. É importante que aprendamos a amar, porque existe muita gente que infelizmente não tem esta capacidade, né? Não tem este... Qual é o termo que temos que usar? Não tem essa empatia com o seu próximo. Então é muito importante olharmos os pequenos detalhes. Amar o outro é muito importante. Amar o outro como assim mesmo. Se diz a Bíblia, um dos mandamentos, amar ao outro como assim mesmo. Com certeza. Então vamos amar mais, né? Vamos amar os outros. Exatamente. E que, de alguma maneira, Deus será glorificado por intermédio das nossas ações. Exatamente. Deus será glorificado por intermédio de tudo aquilo que nós vamos fazendo na vida dos outros, porque quando ajudamos, quando abraçamos, quando estamos aí disponíveis para ajudar os outros, eu acredito que a fé está no céu. Com certeza. Acredito que estamos a cumprir o seu mandamento, estamos a servir a Deus. E não podemos esquecer que a Bíblia fala de onde surgiu o nome cristãos, era porque os discípulos refletiam o caráter de Cristo, refletiam o comportamento de Cristo. Então, se a gente ama, que é um mandamento de Deus, Deus é amor. Então, se a gente ama, a gente está refletindo aquilo que é Cristo. Certo, não tem como Exatamente. A imagem de Cristo, até porque a Bíblia diz que nós somos imagens e semelhanças. Então, quem não ama, não tem Cristo. Não tem como. Estamos aqui, vamos aqui, consigo ver que tem pessoas aqui na nossa live. Para você que está entrando agora, seja muito bem-vindo aqui, esteja à vontade, comenta, partilha. Estamos aqui com a nossa convidada Damares. Seja bem-vinda mais uma vez. Está aqui conosco, estamos aqui a falar sobre servir a Deus. Comenta, partilha, diz aí qual a tua opinião sobre servir a Deus. A nossa convidada acabou de nos explicar o que é servir a Deus, né, no Ministério do Louvor, o que é servir a Deus também na sua essência. E agora queremos aqui também fazer uma outra pergunta para a nossa convidada. Né? Será que existe uma diferença em operar na igreja e servir a Deus? Sim, com certeza existe. Eu posso servir a Deus ajudando os necessitados. Eu posso, e não estou a cooperar na igreja, mas estou a servir a Deus. Eu posso servir a Deus obedecendo os seus mandamentos, até porque é regra. Então não quer dizer que, até porque nem todo mundo que coopera na igreja serve a Deus. Ele está lá fazendo para agradar simplesmente o pastor, para as pessoas verem, eu sou grande, eu sou levita, eu quando subo,
Então, vão. e há essa teoria de que para servir a Deus necessário ter um cargo na igreja, não bate. Porque nós podemos servir a Deus de diversas formas. Por exemplo, ajudar na sociedade, ajudar aquele que não tem, fazer doações àqueles que necessitam, é uma forma de servir a Deus. Então, essa teoria de que para servir a Deus é necessário ter um cargo na igreja, eu discordo. Discordo mesmo, porque vimos muita gente que está na igreja, domingo está lá, está a cantar, está a fazer o protocolo, e durante a semana vai nas festas. Anda de roupa indecente, na sua boca sai palavras. Será que essa pessoa serve realmente a Deus? Porque tais atitudes ou comportamentos não fazem parte daquilo que é a essência do Espírito Santo. Então, não é necessariamente quem tem um cargo na igreja serve a Deus. Então não é necessariamente eu estar dentro de 4 paredes para servir a Deus. Não. Eu tenho que servir a Deus a todo tempo, a todo Exatamente. momento, em qualquer local, que não me conforme nem só com o local, com a igreja. Exatamente. Olaria do meu pastor fez uma postagem com nosso pai, né? Amém. Ele Desde fez uma já postagem. também, desculpa por cortar, mãe, queremos aqui mandar cumprimentos ao nosso pastor. Pai, estamos aqui, queremos mandar os nossos cumprimentos a partir daqui, saudações. E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar o nosso Pai poderosamente por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Pois estamos aqui hoje é porque Ele sim permitiu ser usado por Deus para transformar vidas. E hoje nós somos um exemplo vivo. Então, Pai, que Deus continue a te abençoar, fazendo graça na tua vida, rica e poderosamente. Amém. Minha comunhã dizendo me fez uma postagem que dizia: você não é pastor só dentro da igreja, você é pastor na tua casa, na rua, no teu local de trabalho, na sociedade e na escola. Então, não é necessariamente a gente estar na igreja ou ter um cargo na igreja e que a gente pode servir a Deus. Eu sei que até na nossa sociedade, nosso local de trabalho, para nós que somos jovens da universidade, a gente também pode servir a Deus. Nesse caso, não precisamos ser 4 paredes só para servir a Deus. Não precisamos nos conformar simplesmente com a igreja. Exatamente. E a minha convidada aqui quer dizer é isso. Exato. Muitas das vezes precisamos ser mesmo direito para quem está do outro lado também poder entender. Não precisamos nos conformar simplesmente estar dentro da igreja. Eu vou servir, ou, por exemplo, eu sou corista. E eu sabendo que eu sou corista e me foco simplesmente nisso. Me conformo e não vou querer mais fazer outras coisas. Exato. Servir a Deus não é só isso. Servir a Deus é dentro e fora da igreja. Até porque não podemos dizer que nós é que somos a igreja. O Espírito Santo não habita nas paredes. Yes! Amém, amém. Então você que está aí do outro lado, comenta, partilha. Espero que esteja tudo bem aí do outro lado, a nossa imagem, o nosso som. Espero que esteja tudo bem. Damaris, louvar a Deus, né? Sabendo que a nossa convidada é uma levita. Louvar a Deus é uma missão difícil para você. Louvar a Deus, eu creio que sim, é uma missão difícil, porque a Bíblia diz que não é sobre nós, é sobre Ele. Então, exatamente, então, no momento que a gente está a louvar a Deus, ou está aí em frente, a gente deve saber que nós somos espelho. E que outras pessoas nos usam como motivação. Outras pessoas nos têm exatamente como motivação. Olha, vejo a irmã Damaris, ela serve, então eu vou me espelhar nela. E sem esquecer que eu também tenho meus defeitos, que eu falho. Muitas vezes quem segue uma pessoa como exemplo esquece dessa parte. Então, desde o momento que a gente está aí para servir a Deus, a gente tem que ser espelho. É difícil. É difícil. Assim, exige uma vida de oração, jejum e meditação, porque não podemos fazer as coisas sem conhecimento daquilo que a gente faz. Até porque eu já disse que o conhecimento liberta, a verdade liberta. Devemos ter, até o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a verdade, exatamente, a verdade nos libertará. Conhecimento é poder. Então, eu digo que sim, é difícil, porque nós devemos nos desfazer de nós mesmos para darmos espaço ao Espírito Santo. E não podemos nos esquecer que quando a gente está aí, não faz para as pessoas não nos verem, mas sim para que o nome de Deus
seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Então chega a ser assim difícil, porque devemos nos disponibilizar, dar espaço. E eu, ao longo do tempo, eu vi que teve um momento que eu me esqueci disso. Me focava mais, eu tenho que estar aí. Eu tenho que fazer, as pessoas têm que ver cada mais dizer foto, cada mais não dizer assim. Eu disse, pai, eu me perdi, não era isso que eu queria. Não era esse o meu foco quando eu decidi começar a trabalhar a Deus no Ministério do Louvor. Deixa eu pedir uma missão. Já pensei nisso? Olha, já. Já sim. Olha, a gente está crescendo, vai enfrentando cada etapa da vida, coisas novas, acontecimentos novos, nem sempre vamos saber lidar com aquelas coisas. Então, se tu não tiveres um emocional forte para lidar com a sociedade, com a igreja, você vai sempre acabar desistindo, porque vai sempre surgir pessoas que vão te dizer, olha, Damares, sai daí, você não está ganhando nada. Pelo contrário, a tua juventude está passando aí, em vez de você ir, te vai aproveitar, você está toda hora na igreja. Eu até desde pequeno me chamam de diaconisa, eu falo, não sou diaconisa. E isso digo sim. Quem nunca, né? Quem nunca. Então sim, já pensei em desistir. Mas o que é que me motivou a não desistir? O que eu quero com Deus? Acho Saber o que a gente quer é essencial. Quando a gente não sabe, a gente vai entrar daqui, entra dali. Exatamente. Ai, nunca vamos nos encontrar porque não sabemos aquilo que a gente realmente quer fazer no ministério. Então é necessário termos foco. É necessário. Sem foco, acho que a gente não chega a lugar onde a gente vai andando. Também nos disponibilizamos, né, para Cristo. Exatamente. Se não nos disponibilizamos, eu acredito que o Espírito Santo também não nos ajuda. Então, quais são as maiores dificuldades do ministério? Acho que a maior dificuldade mesmo é quando a gente não se disponibiliza. Quando a gente não sabe realmente o que a gente quer e a gente se deixa levar pelo momento, pelas pessoas, até a certo ponto pela fama. E é porque se a gente não tiver domínio próprio, a gente se perde. Não só no ministério do louvor, né? Na vida em si. Quando alguém não tem domínio próprio, vai sempre se perdendo. Então no ministério do louvor também é assim. É necessário você ter um foco daquilo que você quer, daquilo que você está fazendo. Então, sem você ter uma vida de oração, porque um cristão sem uma oração, meu Deus, não é cristão. Então é necessário a gente estar firme para que a gente não se perca. Sem concentração, sem foco, não tem como a gente seguir em frente, porque a gente vai se perdendo, recebendo propostas do mundo. Oh, mas você quer, Mas isso acontece também Então a proposta está em todo lugar. Tá. Sério, tá, E já, alguma vez já recebeu alguma coisa? Já pensou em aceitar? Nunca. Uau, me pergunto se aceitar. Isso, eu vou fazer para quem afinal. Mas eu já, a aula da igreja, né? Tem um karaoke, mas uma certa vez alguém me convidou. Olha, cantas muito bem, tem de cantar aqui uma noite. Essa pessoa foi que assistiu na igreja. Exatamente. Viu que ia cantar, a louvar ao Senhor. E fez o convite para cantares fora da igreja. Músicas seculares ou louvores seculares. Já vigiar e orar. Já vejo. E eu que sou jovem. Isso para mim é da vigiar e orar. Se cantar aqui uma noite, vais ganhar 150, 200 mil. Eu disse, uma noite isso tudo. E você olha pela tua necessidade. Meu Deus, a tentação. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais na situação que o pai se encontra. Louva a Deus pela vida dele. Eu creio que como é que eu posso dizer? Servir a Deus, ser pastor é uma das missões mais difíceis, né? É, com certeza. Com certeza, mas agora o jeito que o nosso país se encontra, onde vemos falsos profetas, pastores que para fazer uma oração pedem dinheiros aos membros. Não vamos chegar a
Não vamos chegar até além. Damares, fala-nos um pouco sobre renúncia, né? Creio eu que, apesar de seres cristã desde o berço, né? Já tiveste que renunciar muita coisa. Como é que foi esse processo? Isso, é um processo onde você não entende onde é que você está. Olha, o meu começou quando depois do meu batismo. Eu sempre fui uma pessoa bem calma, né? Graças a Deus. Mas depois do batismo, olha, mais agravante que eu já tinha aquelas amizades. Mas depois do batismo, como se as amizades quisessem me levar. Não diretamente, mas indiretamente, como se não estivessem a fazer de propósito, mas estivessem a fazer. E eu comecei a ter necessidade de frequentar lugares onde eu jamais pensei em frequentar. Comecei a pensar até em consumir. Desculpa, por favor, encosta-se mais um pouco aqui, né? Está um pouco distante do celular. E acho que agora, Nádia, por favor, dissocie agora melhor, Nádia Gomes, nós vamos a paz do Senhor, espero que esteja bem, tudo bem contigo. Dissocie melhorou, por favor. Melhorou? E outro vídeo daqui, eu consigo te ver. Pronto. Como eu ia dizendo, comecei a ter vontades que eu antes desconhecia. Até mesmo não tenho namorada. Já imagina. Namorada. Que isso? Já veio, como é que Deus sujou. Misericórdia. Louvo a Deus pela tua libertação. Deus seja louvado. Amém. E como é que foi esse processo? Foi bem difícil, né? Foi bem difícil. E olha que eu notei ou consegui me libertar disso, acho que foi alguma profecia. O pai liberou para mim. Eu lembro que foi um trabalho de oração que tinha lá na igreja de uma semana. Naquela pastora de pôr a mão orando para as pessoas, ele chegou para mim e ela disse: tu tens algo especial de Deus, mas o meio que você frequenta vai te exatamente, vai te distanciar de Deus. Então tenha muito cuidado onde você está e com quem você anda. E olha que eu fiquei a refletir muito nisso. Eu tinha uma amiga na altura que é cristã, graças a Deus, e eu comentei com ela sobre essa questão. Mas sabe o que o pastor disse para mim? Eu disse: será que eu preciso me distanciar das outras amigas, outras colegas e tudo mais? E eu entendi que não era necessariamente eu me distanciar daquelas pessoas, porque se eu me distanciasse, quem me ia falar? Então foi necessário eu colocar certos limites e ter certos posicionamentos como cristão. Muitos dos problemas dos cristãos atualmente é que querem seguir tudo. Porque não podemos esquecer que a Bíblia diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Então o facto de termos amigos que não são cristãos, devemos saber, não devemos fazer isso, devemos fazer isso. Então eu tive que dominar a mim mesma para não se deixar corromper pelas minhas amizades. Mas estamos aí, eu quero isso. Não posso. Saber quem eu sou, quais são os meus limites, o autoconhecimento, até onde eu posso chegar e até onde eu não posso. É muito importante. Então é necessário ver renúncia. Sem renúncia a gente não vai servir a Deus de todo o coração e alma. Porque, como eu disse no princípio, não tem como a gente adorar dois ao mesmo tempo. Porque a gente vai amar um e odiar o outro. Então, se a gente realmente quer se focar em Deus, devemos nos renunciar de outras coisas. Esse é o problema de muitos jovens cristãos atualmente. Não querem se renunciar de ir a festas, de bebidas, vestir roupas curtas. Não podemos esquecer que nós somos templos do Espírito Santo. Então a maneira como a gente se veste indiretamente diz muito de quem nós somos. O meio que nós frequentamos, querendo ou não, diz muito daquilo que nós somos. Como cristãos, até temos um exemplo básico. A Bíblia nos diz como devemos ser, como devemos nos comportar. Exatamente. Então, um jovem cristão não siga a ilusão do mundo, não se desfoque de quem é o teu foco, que é Jesus, senão vai se perder. É necessário se renunciar. Não é fácil, não é mesmo fácil. É um processo difícil, mas que vale a pena. Muito. E quando, hoje, né, a Damares, quando olha para trás, né, de todos os desejos que já tem,
de tudo que já passou na sua cabeça, o que lhe vem à mente? Muito grata a Deus. Olha, tem várias coisas que vêm acontecendo ao longo da vida. Eu falei, se eu não tivesse Deus, não sei. Eu sei lá, não sei, né? Para as pessoas que não são cristãos, não têm Deus, quando estão muito na aflição, o que é que fazem? O seu socorro. Exatamente, para aliviar a dor. Deus dá uma paz. Deus cuida, amados. Deus cuida. Vamos só seguir a Deus. Vamos. Vamos só seguir a Deus. Com certeza aqui vamos. Então é necessário mesmo renunciar. Sim. A renúncia faz parte Processo, do processo com Deus. Sem renúncia é impossível Sim. agradar a Deus. E um ponto muito importante, é importante que saibamos em que ambiente estamos incluídos. Porque querendo ou não, isso vai falar muito para Sim. o nosso crescimento, vai contribuir Exatamente. muito para o nosso crescimento. Então, se você quer crescer espiritualmente, mas encontra-se num ambiente que não facilita no teu crescimento, abra mão daquilo que não te beneficia em nada. Abra mão daquilo que não te aproxima de Deus. Exatamente. Abra mão daquilo que te afasta de Deus. Abra mão, é doloroso e no final você vai dar conta que valeu a pena. Abra mão. E o mais importante, aprenda a conhecer-se. Aprenda a saber quem você realmente é. Conheça a tua identidade. Saiba para que não apareça ninguém na tua frente e diz, Damari, vamos fazer isso, você vai me ouvir. A Damari sabe quais são os limites dela, a Damari sabe até onde ela pode chegar, para que ela não seja tão influenciada facilmente, para que não sejamos tão influenciados facilmente, que tenhamos o domínio de nós próprios. Amém. Que primeiramente tenhamos o Senhor como nosso Salvador, nosso auxiliador, e que aprendamos a nos conhecer, para que o mundo não nos desvia, porque o mundo está de mal a pior, e nós como os cristãos não estamos isentos da maldade do mundo, não estamos de fora da maldade do mundo. Então, vigiai em todo o tempo. Vocês que estão a entrar agora, sejam todos muito bem-vindos. Consigo ver aqui o nosso líder, Fred. Temos foco. Amém. Seja muito bem-vindo, líder. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o tema Servir a Deus. Espero que vocês estejam bem, pois nós estamos bem pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Existe alguma consequência de servir a Deus? É meio difícil, né? Mas será que existe alguma consequência? Sim. Ser abençoado. Vamos fazer no Ser abençoado. Essa é a maior consequência. Ser Amém. próspero, ser abençoado Amém. em tudo. Não tem como alguém servir a Deus ser miserável. Onde é que já se viu? É como diz porque Davi. Diz, né? Nunca vi. O nunca vi Um um justo justo a ser mendigar o pão a ser exatamente. desamparado. Então, Não existe nenhuma consequência além de ser próspero e abençoado. yes. Seja louvado, Deus seja glorificado. Você que está aí do outro lado, nós não queremos passar uma visão para vocês, né, que não buscam, que não servem a Deus, como se nós fôssemos perfeitas. Exato. Não, somos todos imperfeitos. Todos os dias nós procuramos melhorar, procuramos abandonar as práticas que não glorificam a Deus. Todos os dias procuramos estar mais perto de Deus, mais intimidade, mais comunhão. Assim como nós apelamos a você também que está aí do outro lado, entrega-se para Deus, pois não há outro caminho melhor. Uau, Não não há. existe. Não existe outro caminho melhor que esse. Então entrega-se para Deus, sirva a Deus, não vá tão rápido, vai devagar. Sim. E isso é muito, muito importante, né? Como é que a nossa adoradora, qual a sua opinião, né? Imagina que eu tenho a Damari como espelho, né? Porque é muito importante falarmos sobre isso. Mesmo quando nós não sabemos, acabamos, aquela hora fizeste muito sobre isso. Sim. Mesmo quando nós não sabemos, acabamos por ser espelho na vida de outras pessoas. E como é que consegues lidar com aquela pressão do novo convertido? Olha, para já deixar um conselho. Nunca se espelhe em ninguém. Yes.
nosso espelho, nosso foco, o nosso modelo é Cristo. Para você que quer servir a Deus, para você que se entregou recém-convertido, o teu modelo seja Cristo. Amém. Porque eu, como ser humana, eu tenho erros, eu tenho falhas. E quando ela falhar, Exatamente. você Quando não vai eu falhar, entender aquele ser humano. olha, a minha mãe tinha, posso dizer, a mania de me dizer, olha, seja como a fulana, fazer a minha tia. É muito séria, mas me estuda. E uma vida dedicada, tudo mais olha. Quando a minha tia ficou grávida, minha mãe ficou tão sentindo quanto a minha mãe. É naqueles que você igual a ela? Eu nunca. É sério, eu Quem perguntei. nunca passou por isso? Naqueles. É sério, porque era toda hora, seja como a fulana, faz como a fulana. E quando ela ficou tão decepcionada, eu perguntei ainda, queres? Não tenhamos essa mania de querer ser igual a ninguém, amados. Quando aquela pessoa falhar, como é que ficamos? Ficamos sem direção, sem sentido. O que é que vamos fazer? Se a pessoa que a gente tinha como espelho falhou. Por isso é que não devemos buscar pessoas como nós, como exemplos, porque o homem falha. Até porque a Bíblia diz que o homem confia no homem igual. Então que o nosso espelho seja Deus. Não busquem espelho ou se espelhar nas pessoas. Nós cometemos falhas. Desculpa te cortar, a nossa obrigação como seres humanos é que nós falamos aqui na Orelha todos os dias para que tenhamos mais comunhão com Deus, porque não adianta tu me olhares como um espelho e eu não ter nenhuma intimidade com Deus. Não adianta. Porque você estás a ver o meu físico, o meu formato, aquilo que eu quero que você veja, o meu espiritual. Por isso é que não podemos. A irmã Damares é adoradora, está todo dia aí, não falta nenhum culto. Amado, será que eu tenho uma vida de oração fora da igreja? Como é que é a minha conduta fora da igreja? Como é que é? Será que você sabe como é que eu sou em casa? Como eu trato os meus irmãos? Como eu trato os meus pais? Como eu trato os meus vizinhos? Servir a Deus também está incluído sobre isso. Como é que eu trato o meu próximo? Como é que eu enxergo o meu próximo? Como é que eu sou? Que tipo de filha eu sou? Exatamente. Né? Porque a Bíblia diz, honrai o seu pai e sua mãe. Será que eu honro o meu pai, a minha mãe? Será que eu honro? Será que... a Bíblia diz, se não me engano, eu virei como um ladrão. Não, ladrão não, desculpa. Virei como um mendigo. Quantas vezes passamos, né, nas paragens, não só nos deparamos com pessoas que carecem de ajuda e nós simplesmente ignoramos. Será que... E às vezes não é porque nós não temos, até temos, mas não sabemos o que fazer com ele.